Olá, amigos. Eu sou o pastor Borges Monteiro e hoje, mais uma vez, com a palavra de fé. Vamos ao texto. Hoje eu vou falar sobre Caim e eu quero falar sobre o espírito de Caim que ainda opera na terra. Vamos à palavra de Deus. Diz assim: Aconteceu que, no fim de uns tempos, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Então vejam só, duas pessoas levaram a sua oferta para Deus. E o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que Deus não se agradou de uma e nem do que ela deu, mas Ele se agradou da outra e também do que ela deu. São dois tipos de pessoas com dois tipos de oferta. E o que a oferta faz aqui, ou mostra aqui, é que quando eles ofereceram a oferta, eles estavam mostrando para Deus o valor que eles davam para Deus. E Deus não se agradou. Deus não viu que ele tinha valor na vida de Caim. Ele não se agradou. E eu posso dizer para você assim: imagine que você ama muito uma pessoa. Imagine que você ama muito uma pessoa. E aí, essa pessoa fala assim: eu vou te dar um presente. Ou você pede para ela: me dá um presente. E ela fala: tá bom, eu vou te dar. E aí, você fica naquela expectativa e ela chega até você e te dá um sapato velho. Ou ela chega até você e te dá uma camisa velha. Poxa, você fica meio decepcionado, porque você sabia que ela podia te dar algo melhor, mas ela te dá algo que na verdade ela quer se livrar. Imagina só. Assim foi como Deus viu a oferta de Caim. Quando ele pediu a oferta, veja que a oferta é pedida desde a criação do mundo. Então ele pediu a oferta. Caim deu algo que para ele não era tão valioso. Ele deu qualquer coisa. Mas Abel não. Abel foi lá e preparou o melhor que ele tinha. Eu vou dar para Deus o melhor que eu tenho, porque essa alegria que eu tenho vem de Deus, essa força que eu tenho vem de Deus. Enfim, ele via Deus em tudo, ele deu o melhor. E Deus se agradou dele e do que ele fez, do que ele ofertou. Mas o Caim não, o Caim, ele caiu o semblante sobremaneira, algo muito forte. Ele fechou realmente o coração, ele ficou irado. E olha só o que Deus falou para ele. Deus apareceu para ele e falou com ele. Olha só, diz assim: então lhe disse o Senhor: por que andas irado e por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, e o seu desejo será contra ti, mas cumpre a ti dominá-lo. Quando a pessoa faz o que é certo, Deus disse: você vai ser aceita. Você fez o que é certo. Uma pessoa que faz o que é certo, ela não vai ser corrigida. Como é que você vai corrigir onde não há correção? Como é que um pai vai chamar, ou a mãe, vai chamar a atenção de um filho obediente, que respeita, que é esforçado, que é batalhador? Não vai. Que teme, que ama. O pai e a mãe vai querer mais abençoar esse filho, vai querer dizer assim: filho, tudo que eu tenho é para você. Olha, essa herança, depois da gente acabar o tempo aqui, é sua, porque eu só tenho alegria com você. Você é meu filho amado. Mas se o filho é desobediente, é orgulhoso, maltrata os seus pais, maltrata todo mundo, ora,
como ele espera ser aceito? Como ele espera receber o bem se ele não dá o bem? Se ele não mostra para os pais, que não mostra, por exemplo, para a esposa, para o marido, se a pessoa não mostra que a outra é valiosa, como que ela espera receber algo de valor? Como que ela espera receber amor, carinho, se ela não mostra para outra que ela realmente é importante? O mostrar não é falar, o mostrar é ofertar. Porque quando você oferta, quando você age, quando você dá de você para o próximo, você está ofertando. Entende isso? Imagina, o amor que a mãe, que o pai dá para os filhos, que a esposa dá para o marido dá para a esposa, o amor, ele é ofertado, porque ele está em você e você está dando ele para alguém. Então você está dando de você para alguém. Isso não é diferente quando você dá para Deus, porque você está dando o que você tem para Deus. Então Caim, ele deu para Deus algo não importante, algo irrelevante, que não tinha valor para ele. Para ele não tinha valor. Ele deu para Deus algo que não valia para ele. Ele não deu qualidade para Deus. Então você tem que aprender a pensar e entender essas coisas. Abel, ao contrário, Abel se preocupou e falou: não, eu vou dar para Deus o meu melhor. Então ele deu para Deus o melhor que ele tinha. Ele mostrou para Deus o valor que Deus tinha. Então ele deu a oferta. Você dá de você para alguém, ou você dá de você para Deus. E Deus falou o seguinte: se você faz o que é certo, se você dá o seu melhor, você vai ser aceito. Você não vai levar correção. Se você faz o que tem que ser feito de verdade, se você serve a Deus com honestidade, com sinceridade, se você faz o seu melhor, ninguém vai te corrigir. Se uma pessoa limpa a casa, e ela limpa com todo esmero, com todo carinho, com todo, sabe, ela faz o melhor dela, quem vai falar que a casa não foi bem limpa? Se um profissional faz o seu serviço, cumpre o seu horário, ele faz ali com toda a qualidade, ele procura fazer o melhor dele, como que o patrão vai chegar e falar: você está fazendo errado, se ele está fazendo certinho? A mesma coisa é para com Deus. Se você serve a Deus com coração honesto, se você é sincero, se você, quando fala para Deus, você fala do fundo da sua alma, você não repete uma conversa que você ouviu de alguém, você está falando de você. Se as suas palavras são bonitas ou não, isso não importa, você está sendo honesto, é o melhor que você tem. Então Deus vê isso, porque você está dando o seu melhor. Mas quando você trata a Deus como se Deus fosse algo maluco, você faz de qualquer jeito, você pouco se importa se Deus vai aceitar ou não, aí você espera realmente que seja abençoada a sua vida com essa oferta que você está dando? Se no começo do mundo, nós estamos no começo do mundo em Gênesis, Deus não se agradou nem de Caim, nem da oferta dele. Deus não é um pastel, Deus não é uma imagem, Deus não é uma religião. Deus é o criador de tudo que há. Ele tem caráter. Ele tem caráter. E ele não aceitou o que deram para ele, o que Caim deu. E aí ele ainda foi corrigir Caim: meu filho, se você fizer as coisas do jeito certo, se você me temer, se você me respeitar, se você mostrar o valor que você dá para mim, se você fizer o seu melhor por mim, é certo que você vai ser aceito. Mas se você fazer as coisas de qualquer maneira, relaxadamente, o pecado jaz à porta. E o seu desejo, olha isso aqui, pessoal, o seu desejo será contra ti, mas cumpre a você dominá-lo. Vê se não acontece isso hoje em dia. O desejo da pessoa é contra ela mesma. Para pensar, analisa a sua vida, se você não tem desejos de se destruir. Quando a pessoa, por exemplo, usa drogas,
O desejo dela é contra ela. Quando a pessoa, por exemplo, é viciada em bebida alcoólica, em qualquer coisa, o desejo que ela tem é de se destruir. Quando a pessoa ela não tem ódio, ela tem ódio, o desejo de ódio dela é contra ela. Tem mágoa, é mentirosa. O desejo dela destrói a ela mesma. Está na Bíblia, está no começo do livro. O seu desejo, o pecado jaz à porta, e o seu desejo será contra ti. Quando que o meu desejo passou a ser contra mim? Quando eu tratei a Deus de qualquer maneira. Quando que o meu desejo passou a me fazer mal? Quando eu comecei a ter desejo de me destruir, de destruir a minha família, de destruir minha vida financeira, de destruir a minha saúde, de destruir o meu próprio nome, o meu próprio caráter. Quando que eu passei a ter esses desejos? Quando você deu qualquer coisa para Deus. Quando você começou a tratar Deus como se Ele fosse uma religião, como se Ele fosse uma coisa. E Ele não é uma coisa, Ele é Deus, Ele é o ser que conhece a nossa estrutura, que conhece a gente por dentro. Não estou falando dos órgãos vitais, não, eu estou falando da nossa consciência, do nosso caráter. A Bíblia diz que Ele é onisciente, Ele sabe de todas as coisas. Ele apareceu para Caim e falou: meu filho, se você fizer o que é certo, você vai ser aceito. Mas se você fizer o que é errado, o seu desejo será contra ti. Isso é coisa de quem ama. Isso é coisa de pai. Isso é coisa de quem ama, que chega e corrige. A pessoa que é corrigida é para o bem dela. Se você tem alguém que te corrige, graças a Deus, porque ninguém corrige para o mal. A pessoa diz: você está fazendo algo contra você, isso vai te destruir, você está andando com pessoas que te fazem mal. Não, ela não está dizendo que não quer que você tenha amigos, é que esse tipo de amigos vão te levar a uma vida de destruição. Olha, você está a cada dia bebendo mais, e você, se continuar assim, vai perder o controle da sua lucidez, você vai ficar um embriagado, sem domínio próprio. Você está maltratando. A esposa fala para o marido fala para a esposa: você está me maltratando. Ora, a pessoa está sendo corrigida, está sendo avisada, você está fazendo do jeito errado. E será que você não entende que quem está te corrigindo quer que você faça as coisas do jeito certo? Deus foi falar com Caim porque Caim estava fazendo as coisas erradas. E ele foi corrigi-lo: meu filho, você está fazendo errado. Se você continuar fazendo errado, a sua vida não vai ser aquilo que você quer que seja. Sua vida vai ser destruição. Um pai tem que corrigir o filho. Mas e se o filho não respeita? E se o filho está pouco se lixando para o próprio pai? E ele quer fazer só o que ele quer? Ainda que você queira ajudá-lo, você não consegue. Então, Deus enfrentou e passou por isso com Caim. Olha só o que aconteceu. Continua comigo. Diz assim, disse Caim a Abel, seu irmão: vamos ao campo. E estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. E disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu, olha o jeito que Caim respondeu a Deus. Ele disse assim, não sei, acaso sou tutor de meu irmão? Que caráter! Olha só como esse filho tratou o pai. Estou falando do próprio Deus que é pai. Eu não sei, eu sou alguma babá agora de meu irmão? Que falta de respeito, que falta de temor. Olha o que estava dentro de Caim. Perceba que isso começou a sair para fora. Ele foi corrigido, mas ele não viu o erro nele, ele não aceitou a correção. Ora, o próprio Deus Criador dos céus e da terra, foi até Caim e corrigiu Caim, falou: você está fazendo errado. E ele não aceitou a correção. Não estou não. A pessoa está falando: você está me tratando mal. Não estou não. Não, você está sendo estúpido. Não estou não. Ou, serviço você está fazendo errado. Não estou não.
Poxa, você está falando, tentando ajustar a pessoa para o bem dela e do relacionamento dela com você. E a pessoa não dá o braço a torcer. Quantos filhos morreram? Porque o pai e a mãe avisou. Meu filho, não faz isso, isso aí está errado. Mãe, você não quer que eu curta a vida. Pai, você não quer que eu curta a minha vida. Você não quer me deixar ser feliz. E aí foi, quando voltou era um viciado. Quando voltou conhecendo as drogas. Quando voltou sem limite, sem respeito nenhum. E alguns nem voltaram, porque morreram. Quantos não foram destruídos por não aceitar uma correção? Então você tem que aprender isso. O espírito de Caim é o espírito do erro, o espírito de quem erra e não dá o braço a torcer, não reconhece o erro. A pessoa erra e não quer aprender a fazer do jeito certo. Você não pode deixar esse espírito te dominar. Não pode, porque ele vai te destruir se você deixar isso acontecer. Então, deixa eu terminar o texto, porque eu quero ver se eu consigo chegar até a 5ª geração de Caim, para você ver o que acontece. Deus disse para ele assim, e disse Deus, que fizeste? A voz do sangue de teu irmão clama da terra a mim. És agora, pois, maldito sobre a terra, cuja boca se abriu para receber de suas mãos o sangue de teu irmão. Puxa vida, você é maldito. A desobediência traz o quê? O fazer as coisas erradas e não aceitar correção traz o quê? Traz maldição, traz o castigo. E tem gente que diz, mas por que Deus faz? Não é porque Deus faz, é porque você faz o que é errado. Deixa de ser irresponsável, culpar a Deus pela sua falta de responsabilidade. Só falta alguém dizer, coitadinho de Caim, gente, coitado, Deus amaldiçoou ele. Deus não amaldiçoou Caim assim não. Deus corrigiu Caim, falou, meu filho, se conserta, para de fazer coisa errada, porque se você fizer coisa errada, o seu desejo vai ser contra ti. O seu desejo vai ser contra você. Você vai ter desejo de fazer coisas que destroem a sua vida. E depois dele tratar Deus de qualquer maneira e não aceitar nem a correção de Deus, ele passou a ter desejo de matar o irmão. Ele passou a ter desejo de matar o irmão, foi lá e matou o irmão. Aconteceu o quê? Isso foi contra ele mesmo, porque trouxe sobre a vida dele um desejo de se destruir e trouxe maldição. Assim como a pessoa que tem um desejo, eu tenho uma vontade de beber, o seu desejo é um desejo de Caim, porque você vai fazer uma coisa que vai te destruir. Eu tenho um desejo de usar droga, o seu desejo é contra ti. Eu tenho um desejo com aquela pessoa, mas você é casado, esse desejo vai te destruir. O seu desejo é contra ti, quando você trata Deus de qualquer maneira. Quando você trata a Deus como se Ele não fosse o seu pai, quando você não respeita Deus, você passa a ter desejo de fazer coisas que vão destruir a sua vida. Por isso que você vê tantas pessoas destruídas e não conseguem se reconstruir, porque estão com o pecado na porta. E o pecado, você sabe que o pecado, ele é do diabo. O diabo é o pecador. A pessoa passa a ter desejos de se destruir. Minha amiga e meu amigo, se você está no pecado, se você está tratando a Deus como se Ele fosse uma religião, se você nem se importa em ouvir a Deus, o que Ele pensa, o que Ele tem para te falar, se arrepende e passa a ouvir. Talvez você não mude do dia para a noite, talvez não mude tudo na mesma hora, mas é certo que vai mudar, é certo que você vai começar a ter novos pensamentos, esses pensamentos ruins que você tem. Sabe, você de repente que está me ouvindo, acredite, você tem depressão, poxa, como é que pode? Você tem depressão, como que eu saro de uma depressão? É claro que tem os médicos do mundo, mas eu não estou aqui para encaminhar ninguém para o médico do mundo, eu estou aqui para pregar de fé. Você pode até consultar o mundo, amém, eu entendo, eu sou inteligentíssimo, eu entendo que existem cromossomos, patologias e etc., mas você também tem que entender que existe uma fé. E essa fé é para mudar a sua história. Assim como eu te entendo, você tem que me entender.
Que nem tudo se resolve com as coisas do mundo. Tem, lógico, que Deus quem criou médico, advogado, etc. Eu entendo. Mas você tem que entender que existe alguém maior do que tudo. Alguém superior a todos, a tudo que existe. É Deus, teu Pai, teu Criador. E se Ele te chama a atenção, é porque Ele te ama. E se Ele te corrige, é porque Ele te ama, porque Ele se preocupa com você. Ele não quer que você tenha desejo de se destruir. Então faz o que é certo. Começa a se consertar. Começa a obedecer. Ah, pastor, eu não consigo. Começa. Talvez você não consiga tudo de uma vez. Ninguém consegue. Mas você começa. Abre o coração. Por que você vai continuar fazendo o que Caim fazia? Olha o que aconteceu com Caim. Maldição. Você acha que Deus queria amaldiçoar ele? Deus tentou. Falou, meu filho, se você fizer o que é errado, o seu desejo vai ser contra você. Mas cumpre a você enfrentá-lo para fazer o que é certo. Muda, você pode resistir o seu desejo e falar, vou fazer o que é certo. Eu vou começar a ouvir os vídeos, quando acabar essa pandemia e liberarem os cultos, eu vou começar a ir para a igreja, eu vou começar a mudar minha vida e vou começar a fazer o que é certo. Eu não vou ter o fim de Caim, eu não vou levar a oferta de Caim para Deus, eu vou ser honesto, eu vou ser sincero com meu Deus, eu vou me arrepender, eu vou buscar o arrependimento, eu vou fazer o que é certo. Vamos lá que eu quero terminar aqui com você. Diz assim, ó. A maldição. Quando lavrares o solo, não te dará ele a sua força. Você vai trabalhar, não vai ter o fruto do trabalho. Serás fugitivo e errante pela terra. Então disse Caim ao Senhor, é tamanho o meu castigo que já não posso suportá-lo. Eis que hoje me lança da face da terra e da tua presença. Hei de esconder-me. Serei fugitivo e errante pela terra. Quem comigo se encontrar, me matará. O Senhor, porém, lhe disse, assim qualquer que matar Caim será vingado 7 vezes. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que não ferisse de morte quem quer que o encontrasse. E retirou-se Caim da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, ao oriente do Éden. Então ele foi amaldiçoado e saiu da presença de Deus. E eu quero te mostrar aqui o que aconteceu na 5ª geração de Caim. Olha que coisa horrível aconteceu na família dele, na 5ª geração. Vamos lá. Diz assim, ó. Olha só. Coabitou Caim com sua mulher e ela concebeu e deu à luz a Enoque. Caim edificou uma cidade, ele chamou de Enoque, e o nome de seu filho. Enoque nasceu Irade, Irade gerou Meujael a Metusael, Metusael a Lameque, aqui que vem. Lameque tomou para si 2 esposas, o primeiro caso de poligamia na Bíblia. O nome de uma era Ada, a outra se chamava Zilá. Ada deu à luz a Jabal e este... Aí tá bom. Vamos pular aqui. Chegou um dia e disse assim, ó, e disse Lameque às suas esposas, Ada e Zilá, ouvi-me vós, mulheres de Lameque, escutai o que passa a dizer-vos. Olha só, matei um homem porque ele me feriu, e um rapaz porque me pisou. 7 vezes se tomará a vingança de Caim, de Lameque, porém, 70 vezes 7. Olha só, minha amiga e meu amigo, o espírito de Caim, o espírito de morte ficou na família de Caim. E esse Lameque, da 5ª geração, depois de Caim, ele fez mais homicídios. Eu matei um homem porque a gente brigou. E eu matei um homem porque ele me pisou. Não fala como. Provavelmente estava em algum lugar, num bar, numa taberna, sei lá, pisou nele e discutiram e brigaram. Será que você vê isso hoje no trânsito? Será que você vê isso hoje? As pessoas se matando por nada? Por nada. Discutindo e se matando por nada. Ele já estava lá na Bíblia, por causa de um pisão. Pisou, me desculpa. Não tem desculpa, não, é briga, é morte.
Acontece alguma coisa, é briga, é morte. Não existe arrependimento quando se faz algo errado. E isso é um espírito, é o espírito de Caim. É o espírito, o mesmo espírito que levou Caim a fazer coisas erradas para Deus. Ele está sobre a terra hoje, levando as pessoas a fazerem coisas erradas, levando para pessoas o que ele levou para Caim, a maldição. E existem pessoas vivendo coisas erradas, mas o que Deus manda dizer? Se você fizer o que é certo, você vai ser aceito. Mas se você não fizer, você vai ter desejo de se destruir. Então você que está me ouvindo, entenda. Eu estou aqui em o nome do Senhor Jesus, enviado por Deus, para dizer para você, começa a fazer o que é certo, porque você vai ser aceito. Para de fazer o que é errado. Não seja como Caim, que não aceita disciplina. Comece a fazer o que é certo, que a sua vida vai mudar, que a sua história vai mudar. Minha amiga e meu amigo, esse é o desejo que eu tenho para você. Esse é o plano que nós temos para você, que você conserte a sua vida e esse espírito de Caim saia e passe a vir sobre a sua vida o espírito que é da pessoa que agrada a Deus, o espírito de Abel, que começou a dar para Deus o melhor. Olha o que aconteceu aqui para terminar. Tornou Adão a coabitar com sua mulher, e ela deu à luz a um filho, a quem pôs o nome de Sete, porque ela disse: Deus me concedeu outro descendente em lugar de Abel, que Caim matou. A Sete nasceu também um filho, a qual lhe pôs o nome de Enos, e daí se começou a invocar o nome do Senhor. A partir de Enos, filho de Sete, que tomou o lugar de Abel, então o nome do Senhor começou a ser invocado na terra. Então, esse é o espírito que nós temos que ter. O espírito daqueles que invocam ao Senhor, que buscam a Deus. É isso que eu quero deixar para você. Comece a partir de hoje a pôr a sua vida em ordem e se voltar para Deus para que tudo vá bem. Tá certo? Aqui embaixo do vídeo você tem os canais da igreja para você fazer a sua oferta, devolver seu dízimo. Você tem o nosso grupo de WhatsApp que você pode pedir para participar. E nós vamos sempre estar trazendo para você uma mensagem de fé para abençoar a sua vida, tá bom? E eu aguardo você assim que passar essa pandemia para congregarmos juntos e buscar invocar o nome de Deus. Afinal, somos geração de Enos. Um forte abraço, que Deus te abençoe e até a